Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, graça e paz da paz de Cristo Jesus. Eu sou seu irmão em Cristo, o pastor Ronald Veloso, e nós estamos nesta terça-feira, dia 19 do mês de maio, levando o culto doméstico com uma mensagem de paz, de amor, de crescimento espiritual para todos aqueles que fazem parte da família bíblica, cristã, cristocêntrica, o povo amado do Senhor, as criaturas que se tornaram filhos de Deus. Portanto, tenham um belíssimo dia, com a paz, a graça, o amor de Deus e a comunhão santa do seu Espírito em nossa vida. A minha Bíblia hoje está aberta no Salmo 23. E o Salmo 23 é um salmo do rei Davi, e ele fala sobre a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. E ele inicia o seu salmo dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Versículo de número 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, e ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Finalmente o Salmo diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Isto fala de eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja o que diz o Salmo 139, que também é um salmo de Davi, quando lá no versículo de número 14, ele nos diz o seguinte: eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, a minha alma o sabe muito bem. Aleluia. O versículo 24 deste mesmo salmo vai me dizer: e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Glória a Deus. Veja que este caminho, Jesus Cristo, belo dia, ele diz: eu sou o caminho. Então, Jesus é o caminho eterno. A palavra de Deus é o caminho que nos guia para a eternidade com Cristo. Portanto, meus amados irmãos, eu quero deixar como reflexão para este dia especial aos pastores, líderes do povo de Deus, pai de família, mãe de família, todos aqueles que amam a palavra do Senhor, que andam na lei do Senhor, que guardam as sagradas escrituras no seu coração, para não pecar contra o Senhor e ser protegido pelos ensinos das sagradas escrituras. Muito bem, então nós temos aqui coisas eternas que Deus nos oferece. Mas que coisas eternas são estas? A Bíblia aqui nos mostra mais ou menos 7 coisas eternas que Deus nos oferece. Primeiro é a felicidade eterna. Nós vimos no Salmo 23, versículo 6. A bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, então eu vou entrar na eternidade desfrutando da felicidade de pertencer ao Senhor e estar com Ele na vida eterna, por toda a eternidade. Também lemos no Salmo 139, 24, que o Senhor tem para nós um caminho eterno. Esse caminho que Jesus se identifica dizendo: eu sou o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E estes 3 substantivos apresentados de forma positiva, divina, eterna, celestial, somente Jesus possui. Caminho eterno, caminho que vai ao Pai Celestial. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Sou o caminho, a verdade dos homens é maquiada. É cheia de altos e baixos, é duvidosa, mas a verdade de Deus é absoluta, é inerrante, é poderosa, é completa.
E a vida que ele oferece é vida eterna. Começa nesta vida, nos dando longevidade e nos garantindo a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Vida eterna, felicidade eterna, caminho eterno. Também em Isaías 56, nós temos o versículo de número 5, que diz que nós temos um nome eterno. O Senhor escreve, nós temos a nossa certidão de nascimento, e nós temos o cuidado de guardar com todo carinho, porque é o nosso primeiro documento. E a partir daí, nós temos um nome humano aqui na Terra. Mas quando nós nascemos, nós fomos para o livro de Deus, o livro da vida, o livro dos que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, resgatado, aqueles que Deus tem propósito, que Deus tem ousadia de nos usar para fazer a sua obra, e ele nos dá um nome novo. Um novo nome, um nome que é espiritual, um nome que é divino, um nome que é celestial, um nome que somos conhecidos no céu entre os anjos, além do nosso nome paterno. Aqui da nossa família de sangue, nós temos um nome espiritual. Então esse nome, a Bíblia nos diz que esse nome é eterno, e isto está em Jeremias 31, versículo 3. Ele nos deu o nome eterno. Mais adiante, a palavra de Deus nos diz em João 5 e 24, que como coisas eternas que Deus nos oferece, nós temos vida eterna. Vida eterna. A vida que hoje vivo na pessoa do Filho de Deus, disse o apóstolo João. E Jesus disse, eu sou a vida, eu sou a vida. Quem tem a mim tem a vida. E há muitas pessoas que estão tendo uma vida animal, uma vida terrena, uma vida passageira, que nós cruzamos com eles na rua, em casa, em muitos lugares, mas eles não têm vida em si mesmo, porque não receberam do Senhor esta sobrevida que é a vida eterna, gloriosa, oferecida por nosso Senhor e Jesus Cristo. 14, ele diz no capítulo 5, 24, vida eterna. Vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna, disse o Senhor Jesus Cristo. Mas quando nós chegamos em João 14, Evangelho de João, capítulo 14, aí nós lemos o versículo 1, 2 e 3, quando o Senhor está comunicando paz, tranquilidade aos filhos, aos apóstolos, aos discípulos, dizendo, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e assim não for, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Então nós encontramos o Senhor dizendo que nós temos um lar que é eterno. Um lar que não precisa de reforma, não precisa de caiadura, porque é tudo de primeira e está garantido por toda a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. Custou o preço do resgate da nossa alma, do sangue do Cordeiro, e por isso nós temos um lar eterno. E aos Hebreus, o autor de Hebreus capítulo 5, versículo 9, ele escreve dizendo que como coisas eternas Deus nos oferece uma salvação que é eterna. A nossa salvação não é passageira, não é temporária, a nossa salvação é eterna. Pela graça somos salvos por meio da fé, e essa obra nos remete à autoridade do sacrifício de Cristo, que deu a vida por nós, que ressuscitou por nós, que subiu ao céu. Ele é a primícia dos que dormem. Ele subiu triunfante e vai voltar para buscar a sua igreja, recebê-la nos ares e entrar no tribunal de Cristo e assim nos conduzir à vitória final. Louvado seja Deus. Receba de Deus neste dia as coisas eternas que Deus nos oferece. Felicidade eterna, caminho eterno, eterno nome, um amor eterno, vida eterna, lar eterno, salvação eterna em Cristo Jesus. A minha oração é que você compartilhe tudo isto com a sua família, com seus amados filhos, seus cônjuges, com seus amigos, onde você estiver. Vida e abundância em Cristo.